A Bíblia revela a intervenção de Deus nos assuntos de seu povo. A história de Ezequias e seus inumerosos inimigos é um dos melhores exemplos. Ezequias era o oposto de seu terrível pai, e durante seu reinado recebeu uma honra incomum, fazendo o que é reto aos olhos do Senhor, como fez seu antepassado Davi. No terceiro ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, Ezequias, filho de Acás, rei de Judá, começou a reinar. Ele tinha 25 anos quando começou. Seu reinado durou 29 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Abi, filha de Zacarias. Ezequias fez o que Deus provou, assim como Davi fez, segundo a Reis, capítulo 18, versículo 1 a 3. Ezequias foi um dos poucos que removeu os altares e altos da idolatria e destruiu os locais de adoração. Além disso, ele neutralizou a cobra de bronze criada por Moisés há muitos séculos, chamada de Nestã, que significa algo feito de latão. Capítulo 20, versículo 8 a 9. Deus disse a Moisés para fazer uma cobra venenosa e colocá-la em uma larva. Se alguém que fosse mordido olhasse para ela, viveria. E então Moisés fez uma cobra de bronze e pendurou a um poste. Quando alguém é mordido por uma cobra e olha para a cobra de bronze, essa pessoa continua viva. Tomou-se uma fonte de adoração por esta e outras razões. Ezequias foi considerado um rei distinto do resto de Judá, por sua fidelidade aos mandamentos de Deus, conforme capítulos 18, versículos 4 a 5 de Reis. Ele eliminou carros dos locais de cultos pagãos, destruiu estátuas sagradas e pilares de pedra e derrubou as colunas da deusa Será, e também quebrou a cobra de bronze feita por Moisés, porque até então os israelitas queimavam incensos nela e a chamavam de Neustã, uma escultura de bronze. Ezequias confiou no Senhor de Israel para que depois dele não houvesse o mesmo entre todos os reis de Judá, nem entre aqueles que procederam. Após ler sobre a lealdade e as atrocidades de muitos reis de Israel e do rei de Judá, Ezequias foi a uma lufada de ar seco. Onde quer que fosse, prosperará, porque Deus estava com ele. Segunda Reis, capítulo 18, versículos 6 a 16. O Senhor estava com Ezequias, e ele foi para a prosperidade. Rebelou-se contra o rei da Síria e recusou-se a servi-lo. Derrotou a casa dos filisteus, incluindo todo o seu território, desde torres de vigia isoladas até muradas e densamente cidades povoadas. Estava agora no 4º ano do reinado do rei Ezequias. No 7º ano, Oséias, filho de Elá, rei de Israel, Salmanésero, rei da Síria, subiu contra Samaria e a sitiou depois de 3 anos, e a tornou 6º a 9º anos do reinado de Ezequias e de Oséias, rei de Israel. Samaria foi capturada. Então o rei da Síria levou Israel cativo na Síria e os estabeleceu em Alá, e o amou o rio Gozã, e nas cidades dos medos, porque não ouviam a voz do Senhor seu Deus, mas transgrediram a aliança de tudo o que Moisés, servo do Senhor Jeová, ordenou, e não o fizeram. No 14º ano do rei Ezequias, Senaqueribe, rei da Síria, subiu contra todas as cidades fortificadas de Judá, exceto Jerusalém e os cativos. Então Ezequias, rei de Judá, enviou uma mensagem ao rei da Síria, em Laquis, dizendo que pequei, afasta-te de mim, e tudo o que me implores eu suportarei.
O rei da Síria impôs a Ezequias, rei de Judá, uma tribo de 300 talentos de prata e 30 talentos de ouro. Ezequias deu toda a prata encontrada no templo de Jeová e no tesouro do palácio real naquela época. Ezequias removeu a cobertura de ouro das portas do templo do Senhor e dos umbriais das portas. O conquistador de Israel foi o rei assírio, que Ezequias infelizmente teve que enfrentar para evitar que as coisas saíssem como planejado. Sanimaleque atacou e conquistou todas as cidades fortificadas de Judá, deixando apenas Jerusalém por enquanto. Talvez Ezequias tinha concluído que havia calculado mal a situação e admitindo a Senaqueribe que havia cometido um erro, e ofereceu um resgate para evitar que seu povo sofresse o mesmo destino de Israel. A necessidade era grande que ele enviou todo o ouro e prata que encontrou, chegando até a saquear o ouro do templo. Mesmo que tudo tenha sido compensado, vai piorar. Deus cercava os assírios ao redor de Jerusalém para testar a fé de Ezequiel e demonstrar o suficiente de seu grande poder ao seu povo, ou também ele esteja procurando razões para atacar Jerusalém e acabar com a conquista de Judá. Então, o rei da Síria enviou uma delegação em um enorme exército a Jerusalém para exigir rendição da cidade. Então o rei da Síria enviou o clero judeu Tarã. Os judeus e os rabinos queriam que seus altos funcionários com o poderoso exército de Lacãs se encontrou com o rei Ezequias em Jerusalém. Eles subiram para Jerusalém e quando chegaram pararam perto do açude, aqueduto do açude superior, a caminho do campo do olheiro. Quando chamaram o rei, ele era filho de Iliquias, encarregado do palácio real, e Cedina, o secretário, e Joaquim, secretário, saíram ao encontro. Eles queriam entregar a mensagem pessoalmente ao rei, mas tiveram que se contentar em conversar com a delegação de Ezequias. Então, o investigador disse-lhes ao grande rei, o rei da Síria: qual é a razão desta fé? Você diz, mas são apenas palavras vazias. Tenho conselho e poder para a guerra. Em quem você confia? Então, se você se rebelou contra mim, agora tome cuidado. Você confia no Egito, nesta bengala quebrada? Quando um homem se apoia nela, ela apenas entra nele com a sua mão, e o faraó, rei do Egito, assim a perdoará para todos os que neles confiam e esperam. Mas se vocês me disser que confiamos e esperamos em Jeová, nosso Deus, não é aquele cujos altos e altares Ezequias removeu, que disse: ajuda em Jerusalém, então você deve orar apenas diante deste altar em Jerusalém. Agora concorde, meu senhor, rei da Síria, e eu lhe darei 2.000 cavalos. Como então você pode se repor até mesmo ao menor oficial dos servos do meu senhor? Quando você confia em carros e cavaleiros do Egito, eu vim contra isso? Um lugar para destruir você? Então o Senhor me disse, sem aprovação do Senhor, para vir contra essa terra e a destruí-la de acordo com Reis 18. O representante real de Senaqueribe apresentou o que ele acreditava ser um argumento factual para Ezequias e seu povo abrirem seus portões e se submeterem. Em primeiro lugar, o Egito era aliado inútil que não os protegeria na verdade. Em segundo lugar, ele tinha certeza de que o povo de Judá havia irritado seu Deus ao destruir os locais de culto, ou seja, aqueles bandidos em outros lugares e nos altares que Ezequias estava certo em destruí-los, mas provavelmente os apoiadores do rei também questionaram as ações do rei. Terceiro,
porta-voz de Senaqueribe, lembrou-lhes que o exército de Judá era demasiado fraco para repetir o exército assírio. E, conversando os esforços de Ezequias para pagar o tributo à Síria, isto provavelmente era verdade. No final, ele afirmou que o próprio Senhor lhe disse para atacar e destruir a terra, basicamente dizendo: Ei, seu Deus está do meu lado. Isso foi errado, mas para desmoralizá-lo, o povo de Jerusalém pode parecer que ele estava certo. Todos os seus vizinhos do norte foram expulsos para a Síria, e nestes mesmos conquistadores cruéis estavam agora às suas portas, as guaritas de outro rei. Por favor, fale com os seus servos em aramaico sírio, pois entendemos esta língua, e não falamos hebraico judaico conosco na frente deles. Mas o Shinikabisha disse-lhes: Meu senhor me enviou através e a você para falar isto, e ele também não. Envia-me aos homens das muralhas que tiverem que comer seus excrementos e beber sua urina, como você durante o cedro. Portanto, o porco se levantou e chorou em hebraico judaico. Ou são as palavras do grande rei da Assíria. Assim diz o rei: Não deixe Ezequias enganar, pois ele também não pode salvá-los de mim. Permita que Ezequias confie neles e confia no Senhor, dizendo que o Senhor certamente nos salvará, e nessa cidade de Jerusalém não será entregue nas mãos do rei da Síria. Os 3 homens pedem para negociarem em vez de aramaico, pois as línguas hebraicas deveriam proteger os ouvintes das paredes de ameaça. Mas o porta-voz assírio não se importou, e se queria que todos obedecessem o ultimato de seu rei, ele os ameaçou da maneira mais idônea em hebraico. E então avisou as pessoas não acreditar em todas as promessas que Ezequias fez sobre a vinda do Senhor. Salva-nos até que o povo de Judá tenha seu rei. De acordo com estes reis, no capítulo 18, versículo 31 a 32, não dê ouvidos a Ezequias, porque assim diz o rei da Síria: Submeta-se a mim e venha contra mim, e cada um coma o seu, as tuas vinhas e as tuas figueiras, e cada um poderá beber da água do seu poço, até que eu te leve à terra que é tua, a terra do cereal e do vinho, a terra do pão e da vinha, a terra das oliveiras. Querido, para que você possa viver e não morrer. Ouça Ezequias quando ele te enganar e adverte que o Senhor nos redimirá. O representante do palco de Queribab ofereceu ao seu povo uma pá e riquezas, em vez de sofrimento e fome de submissão. Essas palavras, reivindicadas pelos assírios, poderiam agradar ao povo da região. Jerusalém, que queria ser sitiada e isolada do resto do mundo, categoricamente que o exílio para uma terra como a deles fazia parte do acordo, de que eles prometeu uma terra de grãos, vinho novo, oliveiras e mel. Assim como Satanás tenta os crentes com ofertas tentadoras, mas o pecado nunca cumpre todas as suas promessas nas promessas de Reis 18, 33 a 37. De acordo com alguns dos deuses das nações já resgatadas, suas terras do rei da Síria, onde estão os deuses de Atã, Arpa em Arã, onde estão os deuses de Serafim, Ena, Iva, no vale do Eufrates, redimiram Samaria da minha mão, que de todos os deuses das terras resgatou a sua terra da minha mão, que resgataste Jerusalém da minha mão. Mas o povo calou-se e não lhe respondeu, porque o rei ordenou que não lhes responderam. Era filho de Ucá, mestre do palácio real, e sabe que Joá, filho de Asaf, o oferece secretário.
foi até Ezequias com a roupa rasgada de tristeza e desespero e contou o que disse o agitador. A essência do discurso, que encerrou as 6 perguntas retóricas, foi o que os deuses das nações não salvaram seus seguidores das garras do rei da Síria. E vocês não salvaram Jerusalém. Irritados com este encontro, os homens de Jerusalém voltaram para o rei, cujas vestes foram rasgadas pela miséria, segundo a Reis, capítulo 19, versículo 1 a 4. Quando o rei Ezequias ouviu isso, rasgou suas vestes, cobriu-se de saco e encontrou na casa do Senhor. Ali morava Sebna, o escriba, e os anciões dos sacerdotes, todos cobertos de saco, até que o profeta de Israías, o filho de Anós, lhe disse: Assim diz Ezequias, e um dia de dor e de angústia, castigo e humilhação, porque é hora de gerar filhos, mas não há poder para salvá-los. Talvez o Senhor teu Deus ouça todas as palavras da traça que o rei da Síria enviou. Zombar e desafiar o Deus vivo e repreender as palavras que o Senhor teu Deus ouviu e orar pelo restante do seu povo que está em Judá. Quando o rei Ezequias ouviu a notícia, fez o mesmo que seus homens. Rasgou as roupas em sinal de luto e teve que se perguntar como uma reviravolta tão terrível poderia acontecer depois de ele tiver sido obediente a Deus, mudado sua adoração em Judá e seguido suas instruções. O Senhor, ele floresceu mais cedo, graças à providência de Deus, mas Deus ficou ensurdecedoramente silencioso sobre isso. Atualmente, essa história é um lembrete importante de que a fidelidade a Deus não protege você da adversidade, mas prepara você para essas provações. Você também terá a oportunidade de ver Deus em ação. O rei Ezequias foi ao templo de Jeová para adorar apesar de seu sofrimento. Além disso, ele fez algo que muitos de seus antecessores não fizeram. Enviou uma delegação em um saco para buscar uma palavra de Jeová, pois através do profeta Isaías explicaram a Deus através do seu profeta a terrível situação de Judá. O líder da Síria veio zombar do Deus vivo de acordo com Reis 19, versículos 5 a 7. Então os servos do rei Ezequias foram ter com Israel e disseram-lhes: Dizei isto ao vosso Senhor. Assim diz o Senhor: Não temas as vossas palavras. Ouvirei onde são vistos os servos do rei, porém nele um espírito para ouvir os rumores e louvor ao seu país, e eu matarei a espada no seu país. Porque Deus sabia tudo isso, ele deu aos seus servos Ezequias um anúncio que começava com a ordem: Não tenha medo. Este comando é frequentemente encontrado na Bíblia e a maneira de Deus tranquilizar o seu povo e incutir neles a confiança e garantir que tenham tudo sob controle. Acredite em mim, você não apenas ouvirá as palavras do rei da Síria zombando das leis, mas também responderá a elas em vez de derrubar Jerusalém. O rei Senaqueribe voltou ao seu país e morreu mediante outros. Reis no capítulo 18, versículo 8 a 13. Então o temor voltou e encontrou o rei da Síria, lutando contra o prego forte de Judá, porque ouviu que o rei tinha vindo para Laquis. Quando o rei ouviu falar de Tiraque, rei Etiópia, foi à guerra contra vocês e enviou novamente mensageiros a Ezequias para dizer: Diga isto a Ezequias, rei de Judá: O teu Deus em que confias não o engane, dizendo: Jerusalém não será entregue nas mãos do rei da Síria. Escute, você já ouviu o que os reis da Síria fizeram com todos os países destruídos completamente? Salvem-se os deuses das nações que meus ancestrais destruíram, salvaram você? O porta-voz real
de Senaqueribe estava provavelmente acampado perto dos muros de Jerusalém, aguardando a resposta de Ezequias. Quando soube que o rei havia trazido de volta seu exército perdido e estava lutando em Libna, cerca de 40 quilômetros a sudoeste de Jerusalém, Senaqueribe ouviu que ele estava recuando de Cush e se preparando para lutar contra ele. Então o rei voltou sua atenção para a Síria, de Jerusalém apenas por um tempo. Senaqueribe explicou que voltaria repetindo as ameaças de seus subordinados na frente de outros. Reis capítulo 19, versículo 14 a 19. Ezequias recebeu uma carta do mensageiro da lei. Depois subiu para a casa do Senhor e difundiu-o diante do Senhor. Ezequias orou ao Senhor e disse: Senhor Deus de Israel, Tu és mais alto que os querubins, Tu és o único Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. O Senhor inclina o teu ouvido e ouve. Abre os teus ouvidos, os teus olhos, Senhor, e olha. Ouve as palavras zombetiárias de Senaqueribe, que ele enviou para zombar do Deus vivo. É verdade, Senhor, que os reis da Síria destruíram as nações e suas terras e derrubaram o fogo do seu Deus, porque não eram deuses, mas apenas madeira e pedra. Por isso os exterminaram. Ó Senhor meu Deus, livra-nos das suas mãos, para que todos os reinos da terra saibam que só Tu, o Senhor, és Deus. Quando Ezequias leu a carta da visão ao templo e colocou diante de Deus e orou. Ezequias, o Senhor, Deus de Israel, assumiu o trono entre os querubins, sabendo de sua submissão ao Rei Divino. Lembrou a Deus do relacionamento especial com Israel. Observou a relação obtiva entre as nações derrotadas e os falsos deuses das nações derrotadas na Síria. Ele sabia que nenhum dos deuses das nações havia salvado o seu povo, porque foram feitos por mãos humanas. Eram incompetentes. É certo que o Senhor não é feito pelo homem. Ele criou os céus e a terra para justificar a si e ao seu povo. Ezequias lembrou a Deus que a oração é um exemplo para os crentes, que está em perigo segundo a opinião de 2 Reis capítulo 19, versículo 20 a 28. Então Isaías, filho de Amós, enviou Ezequias dizendo: Senhor Deus de Israel, ouve tua oração a respeito de Senaqueribe, rei da Síria. Essa é a palavra que o Senhor falou à virgem contra ele. A filha de Sião, desprezada, e zomba de você. A filha de Jerusalém balança a cabeça atrás dela. De quem você zombou e zombou, e contra quem você levantou sua voz e ergueu seus olhos, orgulhosamente contra o Santo de Israel, através de seus mensageiros. Vocês zombaram e desconfiaram. O Senhor é arrogante. Disseram às suas multidões com carros que subirei ao topo das montanhas, aos confins do Líbano, derrubarei seus altos credos e seu melhor. Logo entrarei em alcance mais distante, habitações, suas florestas mais densas, cavarei para um estranho. Ouviu falar do Deus de Israel há muito tempo. Eu planejei isto desde os tempos antigos e agora o cumpri. Fiz de você rei da Síria, para ser minha ferramenta para transformar cidades fortificadas em montes de ruínas. Portanto, seus habitantes ficaram impotentes e foram mortos. Em espírito e vergonha, eles se tornaram como crescimento no campo, em grama verde, como a grama nos telhados que seca antes de crescer. Mas eu, Senhor, sei que você está sentado ajardinando, pedindo sua saída, sua entrada e sua raiva contra mim, porque você está irado comigo, e seu orgulho e sua justiça chegaram aos meus ouvidos. Porei um anzol em seu nariz e um freio em seus lábios, e o tratarei de volta para a Síria,
como ele veio. Deus ouviu a oração de Ezequias e novamente, quando apareceu na cena de Isaías, o Queribab era circuncidado, ridicularizado na resposta poeta que exalta o poder soberano de Deus sobre as nações. O rei da Síria não apenas zombou de Judá e de seu rei, mas também zombou do santo Israel. Assumiu arrogantemente o poder sobre Senaqueribe e poderia ter ido com muitas nações, de cujas vitórias ele não tinha ideal. O rei da Síria, predestinado por Deus como parte de seu plano, era então apenas um peão, tabuleiro de xadrez do cenário do reino de Deus. Capítulo 19. Este ano você come o que cresce sozinho no segundo ano, que vem por si só no terceiro ano. Eles semearam e colhem crescimento e colhem seus frutos. Da casa de Judá, os sobreviventes partiram, estão enraizados para baixo e darão frutos para cima, pois um remanescente sairá de Jerusalém e do monte de Sião, um grupo de sobreviventes cujo zelo seguirá o Senhor dos Exércitos para construir isso. Deus falou as palavras de conforto ao rei e ao seu povo que enfrentaram a fome e a inanição inaceitáveis. Pelo medo dos assírios, o poder de Jerusalém não pode plantar os muros, mas o sinal de Deus para Ezequias foi que o povo de Jerusalém comeria a semente que crescia. Nos próximos 2 anos podem semear e colher, plantar vinhas e comer os frutos no terceiro ano. Judá não será destruído. Um remanescente sobreviveria, daria frutos e sairia dos muros de Jerusalém, porque o Senhor é zeloso por sua honra e o povo da aliança, conforme Reis capítulo 19, versículo 32 a 34. Portanto, assim diz o Senhor sobre o rei da Síria: ele não entrará esta cidade, ele não a deixará contra uma flecha, ele não viverá diante deste escudo, ele não levantará uma muralha contra ele. Pelo caminho por de onde veio, ele voltará, diz o Senhor, porque defenderei essa cidade. Guarde-o por amor de Deus, por amor de mim e por amor de meu servo Davi. Seu plano também cumprirá a promessa feita a Davi, de manter um de seus descendentes do povo de Síria no trono de Jerusalém para sempre. A promessa que culminaria finalmente no reino de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim aconteceu naquela noite que o anjo do Senhor saiu e atingiu 185.000 pessoas no acampamento dos assírios. E quando os sobreviventes acordaram de manhã cedo, eis que todos os 185.000 deles estavam mortos. Durante esta cena, Queribab, rei da Síria, foi e voltou para casa e morou em Ninevive. E aconteceu que, quando ele adorou na casa de seu Deus em Roque, seus filhos Dor, Meleque e Sarecer o mataram. Espada, e eles fugiram para a terra de Artaque. E seu filho ora para que Radom se torne rei em seu lugar. Bastou um golpe do anjo do Senhor para libertar Ezequias de seu inimigo. Seu exército mais tarde o adorou no templo de seu Deus na rocha. Seus próprios filhos o assassinaram. O rei da Síria, assim como Golias, o filisteu, zombou do Senhor por não proteger Jerusalém. Mas afinal, a fase querida que Deus foi capaz, não para proteger seus discípulos devotados mesmo em seu templo, para encontrar uma história bíblica poderosa em que Ezequias, em uma visão fascinante do vale de ossos secos. Se você chegou até aqui, queria pedir para você se inscrever no canal, clicar no sininho para ativar as notificações e em breve voltaremos com mais uma Histórias Bíblicas.